Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina Inglês Instrumental. A aula de hoje tem como tema a aprendizagem do idioma inglês. A gente vai discutir um pouco, sobre o processo de aprendizagem da língua inglesa. Então, o que vimos na aula passada? Discutimos na aula passada a respeito do inglês e a globalização. Vimos os dois fatores que contribuíram para que o inglês tenha se propagado: a globalização e o advento das tecnologias da informação, muito em particular a internet. E o que a gente vai ver hoje, como eu falei, iremos falar um pouco sobre a aprendizagem da língua. Iremos discutir um pouco sobre as dificuldades que precisam ser superadas para que a gente aprenda e algumas dicas para potencializar a aprendizagem. Vamos lá? Eu quero iniciar a nossa aula trazendo dados de uma pesquisa. A pesquisa foi realizada por Gradall, e a amostra dessa pesquisa foram professores da língua inglesa em vários países do mundo. A pesquisa tinha um objetivo em especial: mapear a opinião de professores de inglês quanto à relevância do inglês na vida pessoal e profissional da população. Resultado: a pesquisa chegou ao seguinte resultado: 95% dos informantes confirmaram que o inglês é essencial na vida coletiva e privada de cada um, assim como para o progresso e desenvolvimento profissional de todas as pessoas. Eu trago uma pergunta em relação aos dados apresentados no resultado. Todos os participantes concordam sobre a relevância do inglês. Ok, mas por que há essa concordância? Eu respondo isso trazendo uma citação de Pennycook em 1996. Ele fala o seguinte: isso acontece porque o conhecimento dessa língua dá acesso aos mais modernos meios de comunicação, aos da alta tecnologia, especialmente a internet. O inglês permite uma melhor educação e, ao mesmo tempo, estimula a interação entre a ciência e a sociedade e propicia a criação de novas e adequadas tecnologias da informação. Então, seguindo falando sobre esse processo de aprendizagem do inglês, Cruz e Peck dizem que o processo de aprendizagem de um idioma pode ser excitante e produtivo ou simplesmente doloroso e inútil, mas depende de dois personagens. Vai depender de dois personagens: o sucesso ou o fracasso da aprendizagem do inglês. Vocês acham que depende de quem? Acertou quem disse que depende do aprendiz, do aluno e do professor. E depende do aluno em que sentido? A maneira como o aprendiz se posiciona em termos de atitudes para adquirir uma nova língua fará toda a diferença. Disposição, persistência e disciplina. Papel do aluno. E professor? Depende do professor em que aspecto. A forma como ele aborda e desenvolve o conteúdo é um ponto super relevante. De acordo com Krashen et al., o aprendiz não precisa possuir nenhum talento inato especial para aprender bem línguas. O que os aprendizes e professores efetivamente precisam é apenas fazer a coisa certa. Vamos ver agora 9 dificuldades que precisam ser superadas na hora de aprender o inglês. Primeira dificuldade: falta de interesse. Precisamos superar essa dificuldade. Você precisa pensar primeiramente: que motivos me levaram a estudar o inglês? Sempre pense naquilo que levou você a estudar e aprender o inglês. Interesse versus necessidade. Nem sempre você vai estar interessado em aprender aquela língua, mas você precisa entender que é uma necessidade. A falta de interesse costuma ser uma das maiores dificuldades no aprendizado de qualquer
coisa. Segunda dificuldade a ser superada, falta de tempo. Estudar 1 ou 2 vezes por semana, às vezes, não gera resultado. Então, a minha dica é, se dedique alguns minutos por dia. Você pode se dedicar 10 minutos por dia, antes de dormir, ao acordar, faça isso. Mas, a palavra é constância. 10 minutinhos, todo dia. Não posso 10 minutos, não tenho tempo. 5 minutos. Mas que você tenha esse compromisso, né, de todos os dias cumprir aquele horário. Atenção! Sempre reserve um tempo para os estudos, mesmo que seja curto. Terceira dificuldade que precisa ser superada, a timidez. No caso do inglês, a timidez está ligada ao medo de não falar tão perfeitamente igual a um nativo. Mas é necessário treino para aprender um novo idioma. Errar faz parte do processo, pessoal. Todas as pessoas que hoje falam fluentemente erraram no início. Então, errar é parte do processo. Todos os grandes gênios em todas as áreas do conhecimento, para serem o que são hoje, passaram por essa fase de errar. Então, é super comum. Não tenha medo de errar. Fale nem que seja sozinho e use a internet ao seu favor. Nós temos aí a internet disponível para nos ajudar. Faça amigos via internet, caso seja preciso, e comece a treinar a sua conversação. Dessa forma, até conseguir interagir com pessoas cara a cara. Então, baseado nessa questão, se liga nessa dica que eu trouxe para vocês. Nós temos um IG no Instagram chamado iAprendi. Está aqui na tela para vocês. Esse IG, ele prepara algumas conversações em vários níveis, né, de aprendizagem, básico, intermediário, avançado e com várias temáticas. Então você pode escolher, por exemplo, o nível avançado para discutir futebol, o nível básico para discutir ciência. Então, várias salas são disponibilizadas pelo Google Meet, com várias temáticas e em vários níveis. Então fica essa dica para vocês. Quarta dificuldade a ser superada, escrita. Dificuldade de escrita do inglês, escrita bem diferenciada do português. Então, essa questão do inglês ser diferente na escrita, né, ser diferente do português na escrita é o que causa muito medo nas pessoas. Mas se a gente for comparar, o inglês, ele é muito fácil, gente, ele é muito fácil de aprender. Então veja aqui o verbo trabalhar no presente. Vejam as variações que nós temos no inglês e vejam as variações que temos no português. Como vocês podem ver, nós temos duas variações no inglês, o work e o works. E veja no português, trabalho, trabalhas, trabalha, trabalhamos, trabalhais, trabalham. Então, vejam que o português ele se torna muito mais difícil. A gente não imagina, não percebe, porque é nossa língua nativa. Mas a partir daí você pode ver o quão fácil é o inglês. Dica para melhorar a escrita. A gente fala muito sobre contato frequente, sobre estar imerso em material, sobre buscar estar sempre estudando, né? Sempre 10 minutinhos por dia, mas que todo dia você esteja lá acessando o material. O contato frequente torna muito mais fácil para que consigamos escrever as palavras perfeitamente, e isso também funciona para que se aprenda uma língua estrangeira. Portanto, pratique bastante a escrita e a leitura. O quão mais envolvido com o idioma você estiver, mais fácil será vencer essa dificuldade. Então, imersão, constância, certo? 10 minutinhos por dia, mas que você não perca esse hábito. Outra questão que nós precisamos dá para tu botar aí? Eu agora perdi o meio da piada.